Aí, já estamos de volta, né? Então agora eu vou falar sobre as escolhas ruins, né? Nós tivemos aqui, tem muitas e muitas escolhas boas aí que eu poderia enumerar, poderia falar. Existem muitas outras escolhas boas que foram feitas, né? O pessoal de Deus da Bíblia, né? Vem Esther ali, né? Por exemplo, também é um dos exemplos que a Esther, ela preferiu, né? Ficar ali sofrendo junto com as suas criadas durante 3 dias de jejum lá para salvar a vida de Israel, salvar o seu povo, né? Mas mesmo ela, mesmo sendo a rainha preferida do rei lá, Assuero, né? No caso, ela preferiu fazer esse sacrifício para poder salvar a vida, né? Graças ao Mardoqueu, o tio dela, que o adotou como filha, né? Que era praticamente filha dele, né? Só que era sobrinha na realidade, né? Mas tudo bem, né? Então ela também fez uma boa escolha, né, para salvar Israel. Temos mais ainda, temos o Esdras, por exemplo, Neemias, né, que estava ali fazendo aquela obra lá e ele preferiu ficar trabalhando, né, e obedecer. Disse que eu estou fazendo uma grande obra aqui, não poderia. Ele poderia ter também ido para lá participar, né, junto com aqueles é, fanfarrão lá do Tobias lá, e, né, todos aqueles outros lá que estavam lá, que Tobias, o povo desse aí, que ficava tentando ele o tempo todo, né? E por umas 4, 5 vezes, ele sempre diz que a resposta sempre foi a mesma, né? Estou fazendo uma grande obra, estou numa grande obra, porque eu desceria para ir lá ter convosco, falar, conversa à toa, ficar aí participando. Certamente eles faziam, né, esse tipo de coisa para lá, quem sabe até bebedeira, festaiada, churrascaiada, prostituiçãoada, porque diz que esse povo lá na época lá se prostituíram tudo com as mulheres vizinhas lá que vieram lá de Samaria, lá misturou-se as raças lá na época, né? O rei pegava e trazia as outras nações de outros que ele ia conquistando lá e pegava e trazia, jogava tudo lá, misturando, fazendo uma mistura lá do povo de Israel juntamente com os demais. Por isso que o povo de Israel não considerava depois os samaritanos como judeu, né? Mesmo ele sendo judeu, mas não considerava porque se misturaram muito. Ele estava tudo misturado ali. Então, por isso que eles não era considerado como judeus e era proibido de falar. No caso, vai ver essa passagem bem nítida lá, da mulher, né? Samaritana lá com Jesus no poço de Jacó, naquele diálogo dela lá, deixa tudo claro lá o que é que representava os samaritanos, né? Para, para os judeus, né? Louvado seja Deus. Então nós vamos ver aqui as escolhas ruins. Então também enumerei algumas, né? Porque tem muitas, são muitas. A Bíblia é muito longa, é muito grande, mas algumas delas eu enumerei aqui só para nós poder ter uma noção das coisas. Por exemplo, a primeira lá no Éden, lá, né? Eva e Adão. Ó, a Eva e o Adão, eles cometeram o pecado que hoje está aqui na Terra. Toda a raça humana está perdida exatamente por causa da escolha de quê? Da desobediência. Eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto que lhe estava proibido de comer. Não era a questão do fruto que era, né? De se comer bom. A Bíblia até diz que ela viu que era bom e diante da vista, né? Encheu os olhos o animal que o fez ela se enganar, diz assim que era bom, pelo contrário, acho que eles não iam morrer, não. Eles mais antes iam abrir os olhos e ia ficar cientes, sabendo as coisas igual a Deus, né? Por isso que a Bíblia nos diz que nós temos o Espírito de Deus. Nós somos semelhantes a Deus, porque fomos feitos semelhantes a Ele, né? Mas a partir do momento que ficou sabendo o que eram as coisas, o que era certo e o que era errado. Então não adianta alguém querer se desculpar que não sabe o que é errado, nem o que é certo, não, porque sabe de tudo. Não obedece porque não quer, né? Mas aí a nossa mãe, né, antiga, como diz a Bíblia, né, a Eva e o Adão, né, nosso pai no caso, ele fez uma péssima escolha, né, ali de desobedecer e obedecer à serpente lá e comer do fruto proibido, no caso, né? Aqui também nós vemos o Caim, né? Nós vemos o Caim também, que também fez uma escolha ruim, né? De matar o seu irmão, né? Mas matou, segundo a Bíblia, porque as suas ações eram más, o pensamento dele era sempre maldoso, né? Então ele matou seu próprio irmão e depois ficou fugitivo da presença de Deus, né? Tanto eles como mais os outros seus descendentes, né, que sofreram, pereceram tudo no dilúvio mais tarde, né? Nós vemos lá que não ele que talvez já não estava mais vivo nessa época do dilúvio, com certeza não, né? Mas pelo menos os descendentes dele tudo pereceram, né, no dilúvio.
Não somente os descendentes de Caim, como também os descendentes de Sete, né? Porque de toda aquela geração que aí a gente calcula aí, segundo as universidades de pesquisa, que foram 7,2 bilhões, quer dizer, 7 bilhões e 200 milhões de habitantes que foram mortos no dilúvio, né? Então o que acontece é o seguinte, então tá ali tanto os descendentes de Caim quanto os descendentes de Sete, todos pereceram no dilúvio, né? E Noé acabou fazendo, né, no caso, a boa escolha de ter obedecido a Deus e construído a arca. Louvado seja Deus, né? Então, o Caim e seus descendentes fizeram uma escolha má e o resultado foi esse, né? Que acabaram perecendo, né? Um outro cara que fez uma escolha mal, que a Bíblia nos conta, é o famoso Esaú, né? O irmão de Jacó. Você veja bem que ele trocou sua primogenitura, ele poderia, né, ter se tornado, né, o herdeiro, poderia ser ele, por exemplo, né? Que nome seria dado, né? Esaúense, né? O Ramon mesmo, como era escrito lá na época, né? Então, digamos assim, mesmo que ele tivesse sido, né, não tivesse vendido a sua primogenitura por um prato de guisado, por um prato de comida lá, né? Então, de lentilha lá, ele poderia ter sido o herdeiro, né? De maneira que Deus ia escolher ele, mudar o nome dele, né? Poderia ser, porque na realidade Jacó passou para Israel. Você vê que é uma diferença muito grande. E Jacó e Israel, né, não tem nada a ver olhando assim pelo nome, né? Israel quer dizer o guerreiro, aquele que luta com Deus, né? Então Jacó já era outro nome, Jacó era usurpador, né? Que tinha usurpado praticamente o lugar do irmão dele, né? Mas ele não usurpou porque que era plano de Deus, né? Mas louvado seja Deus. Então Esaú ele também fez uma péssima escolha, né? De ter escolhido o prato de guisado em vez da sua primogenitura, né? Vendeu o seu direito de ser o herdeiro de tudo, né? Poderia ser ele hoje e não Jacó e Israel, né? Como diz a palavra, né? Tudo bem. Vamos ver mais. O que mais? Louvado seja Deus. Né? Ló, né? O Ló também ele fez um grande, um péssimo escolha, né? Porque o Ló ele poderia ter sido uma pessoa, né, que tivesse escolhido talvez um lugar melhor, mas ele foi salvo, meio na marra ali pelos anjos, né, na Sodoma e Gomorra, né, mas por pouco ele não pereceu só porque Deus teve misericórdia dele, né, e mandou os anjos que fossem lá arrancar ele de lá, né, e tirar ele, senão ele tinha morrido também junto com toda aquela cidade pecaminosa, né, diz a palavra de Deus, né. Outros também que fizeram uma escolha péssima, no caso aqui também, nós vemos que são os irmãos, né, os irmãos de José também, eles fizeram uma péssima escolha, né? De querer vender José como escravo lá para o Egito. Depois eles tiveram que se humilhar, né? De se ir lá diante dos pés de José, né? Passar por toda aquela humilhação, todo aquele tipo de coisa. Eu não sabia que eu estava ali diante do seu irmão, né? Aí tudo aquilo que eles passaram, então foi por causa da escolha dele, que eles escolheram, né, esse tipo de coisa, de soberba na vida, de inveja, né, de coisa lá, porque o pai gostava mais dele do que, mais de José do que deles, né? No caso, o pai tinha mais estima, tinha mandado fazer aquele vestido de várias cores, né, que representa exatamente todas as tribos da terra, todas as nações, né? Aquele vestido de várias cores, né? De José. Mas vamos lá. É, tem outros também que fizeram uma escolha má também, foi a tribo lá os da tribo de Coré, né? Coré, Datã e Abirão, né? Esses aí também fizeram uma péssima escolha, né? De querer se levantar contra Moisés e contra Arão também, que foram engolidos pela terra, né? A terra abriu sua boca e tragou eles vivos com toda a família, com toda a fazenda, toda a riqueza, tudo que eles tinham, né? Que Deus mandou colocasse eles separadamente lá, que era para eles ficar de fora lá deles, e Moisés mandou ficar lá. E foi feito ali o arrogo de Moisés diante de Deus, né? E a terra abriu a boca, um, um alerta assim, porque queria mostrar para o filho, se ele morresse de qualquer um, não teria sido Deus que tinha escolhido Moisés, né? Mas se morresse de outra maneira, numa morte que ninguém nunca tinha visto, aí sim, aí ele ia conhecer que Deus realmente tinha escolhido a ele, né? Louvado seja Deus. Aí foi aonde que, nesse momento, a terra abriu a sua boca e engoliu todo aquele.
aqueles rebeldes, né? Ali chama-se de rebelde, rebeldia do Coré, da Taiabirão lá, família que foram destruídas. Então nós vemos aqui um outro também que fez uma péssima escolha, né, que é o Saul, né, o rei Saul também, no momento que ele foi escolhido, né, com toda a beleza, toda a formosura que ele tinha, né, diz a Bíblia que o tronco para cima, o cara era belo, era forte, era alto, se destacava em todos os filhos de Israel. Não tinha ninguém para igualar ele de formosura e de beleza e de tudo. Ele era um homem, né, atípico, como diz a história, né? É igual os filósofos lá, que os sofistas lá, que tinha essa doutrina que o homem tinha que ser belo, né? Alto, bonito, né? E boa aparência e mentiroso, né? Principalmente que os sofistas, que a causa principal dos sofistas era mentir. Quanto mais mentisse, melhor. Então tudo bem, mas Saul ele também fez a péssima escolha, porque ele foi orientado por Deus para não pegar das coisas das nações, e ele acabou se rebelando e trazendo ali do anátema, trouxe animais, ovelha, gado e sabe, mas que mugido é esse que eu estou ouvindo ali, balido aí de ovelha? Não, não, é que nós achamos melhor preservar o rebanho do Senhor aí e trazer desses para oferecer sacrifício. Aí vem a famosa frase, melhor, mais vale obedecer que sacrificar, Saul. Então, a partir de agora, Saul já está rejeitado e o teu reino será dado ao teu próximo, né? Então foi dado a Davi o reinado de Saul por causa disso aí. Só que eu, igual eu preguei nessa última mensagem minha desse vídeo para trás, que ele ficou nada 40 anos ali ainda sobre Israel, né? Durante o período aí de 40 anos de reinado aí. Ruim, péssimo, como é que era, né? Praticando todas as coisas ruins, mas mesmo assim ficou 40 anos, né? Então é assim que acontecem as coisas de Deus. E nós vemos aqui também, depois na frente, um outro aqui, é o Abessalão, né? O filho de Salamão também, né? Que também teve esse desprazer, né, de se revoltar contra o seu pai, né, para a sua própria perdição. Ele se rebelou contra o pai e o resultado foi um só, né, ficou preso lá nos galhos de arvoredo pelos cabelos, né, que os caras tinham um cabelo que só cortava o cabelo de ano em ano, e o peso do cabelo dele era de um talento, né. O cara era super orgulhoso, super vaidoso, né? Que levava ninguém sabe quantas horas tinha ali as pessoas próprias para fazer esse tipo de trabalho no cabelo dele, tudo de ouro, né? Era tudo banhado a ouro, né? E de outros tipos de pedras preciosas lá. Né? E depois em seguida nós vamos ver aqui o Reboão, o filho de Salomão, né? O filho de Salomão também ele foi um outro cara que fez uma péssima escolha, né? Em vez de escolher o conselho dos anciãos, né, dos sábios, né, foi escolher o conselho dos jovens lá, dos seus compatriotas ali, as pessoas que, né, que era da idade dele, que convivia com ele, né, certamente aprontando todos por ali. E em vez de pegar e ouvir o conselho dos anciãos, foi ouvir o conselho dos jovens. Foi aonde que se deu o mal dele, né? E a separação das tribos, né, de Judá todinha, de Israel, 10 tribos se separou aí por causa desse ato dele, né? Todo mundo conhece a história, né? Para quem não conhece, eu peço que leia, né? A Bíblia lá em 2 Samuel, né? Então em Crônicas, né? O Reis de Israel, tudo vai estar escrito essas passagens aí, né? Mas que Deus abençoe então. Tem muitas coisas que fazer. Uma outra escolha que também está gravada e que podemos afirmar que foi uma péssima escolha também foi a de Israel, né, e do próprio Judá, né, que escolheram servir os Balaíns, servir a Astarote, servir os deuses pagãos, né, e deixar o seu Deus de lado, né, deixou o Deus de lado, construíram altos e nas montanhas, em todo lugar, e altares de adoração aos deuses pagãos das nações, né, coisa que lhe era proibida, né, eles prometeram, né, que depois nós vamos encontrar aqui uma passagem a respeito disso daí, que é a sequência. Estou, por enquanto, só falando aqui a respeito das coisas boas e as coisas ruins, das escolhas, né? Que essas pessoas fizeram, né? Então, Israel e Judá foram levados para o cativeiro porque escolheram o mal, escolheram os deuses. Se tivesse escolhido o Deus verdadeiro, nada disso teria acontecido com eles, né? Teria preservado, teria ficado no reinado, talvez, mas Deus sabe. É que Deus também queria salvar os gentios, salvar nós, né? Se não fosse Israel ter feito isso aí, jamais a salvação viria para nós. As outras nações aí iam ficar sempre do jeito que estava aí, morrendo, se matando, se gradeando aí, chegar à eternidade. Deus não via, por exemplo, nós separados da sua glória. Ele diz a sua palavra que os gentios que não tinham direito à salvação viram uma grande luz, né?
E aqueles que andavam no vale da sombra da morte viram a grande luz, e a grande luz, né, que foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que veio e fez a sua obra redentora por nós, por todas as nações da terra, porque nós também somos criação de Deus, criação lá de Adão, né? Somos da descendência de Adão, amém? Então, por enquanto, eu vou parar aqui com essas escolhas, né? Eu já falei um pouco das escolhas boas, escolha ruim, né? E depois agora nós vamos adentrar exatamente no propriamente trecho da palavra. Que Deus abençoe por enquanto.